então, de ácido sulfúrico concentrado, forma sais de oxônio, e vocês conseguem observar, então, a fluorescência deles, né? Observando sob luz ultravioleta. Tá? A outra reação que nós temos para caracterizar os flavonoides é a que nós chamamos de reação oxalobórica. Tá? Então, aqui, na presença de ácido bórico e ácido oxálico, formam-se complexos que vocês podem observar aqui embaixo, né? Esse complexo que nós chamamos de borato ou oxalato, dependendo do que você está utilizando, se é o ácido bórico ou ácido oxálico. E esses complexos também vão apresentar fluorescência verde, ligeiramente amarelado sob luz ultravioleta. Nós temos também a reação com hidróxidos alcalinos, em que a gente utiliza, então, hidróxido de sódio, por exemplo, né? Que na presença de flavonoides vai ocorrer, então, o desenvolvimento de coloração amarela. Reação com cloreto de alumínio, formam complexos com hidroxilas, né? Esses complexos também irão apresentar fluorescência, que vai do amarelo ao azul esverdeado. Então, aqui a gente observa que a maioria das reações de caracterização química é devida à formação de complexos, né, com sais de alumínio ou hidróxidos alcalinos, que irão desenvolver fluorescência quando observados sob luz ultravioleta. Nós também podemos realizar ensaios cromatográficos, né? Então, a cromatografia em camada delgada é muito utilizada, né? Tanto para caracterização química quanto para análises, né, físico-químicas de identificação também. Então, a gente utiliza como adsorvente, pode ser utilizado sílica gel, celulose ou poliamida contendo pigmentos ultravioletas. Como fase móvel, é utilizado acetato de etila, ácido fórmico, ácido acético glacial e água nessas proporções aqui, de 100 para 11, 11 e 27 de cada um desses solventes. O revelador químico para flavonoides é ácido bórico 3% e ácido oxálico 10%, na proporção de 15 para 5, com visualização em ultravioleta 54 nanômetros. E o resultado é a fluorescência laranja ou amarela esverdeada. Então, aqui eu coloquei um exemplo de cromatografia em camada delgada. Então, observem que aqui onde está o número 1 se refere a um extrato produzido de flor de arnica. 2 é da flor de farafarai. E 3, que é esse aqui, é a flor, o extrato obtido da flor de calêndula. Aqui, onde está marcado T1, se referem aos padrões. Então, aqui, inicialmente, essa primeira manchinha aqui é a rutina, que eu coloquei aqui, RF de 0,3. A segunda mancha é do ácido clorogênico. E aqui a terceira, o hiperosídio. Então, vocês observam que tanto rutina quanto hiperosídio são flavonoides, né? E os flavonoides, normalmente, eles apresentam essa coloração aqui, que é do laranja ao meio amarelado, tá? E essa do meio é o ácido clorogênico. Então, a gente verifica aqui que na arnica nós temos a presença
de hiperosídeo, que é um flavonoide. A gente vê aqui que na mesma posição, o mesmo RF, mesmo que um pouquinho mais fraco, mas eu tenho a presença desse flavonoide, que é o hiperosídeo. E vamos ver na Farafarai, eu tenho a presença da rutina. Vocês podem observar aqui a presença da rutina. Temos também a presença do ácido clorogênico na rutina, né? Mas não tem o hiperosídeo. Na calêndula, eu tenho a rutina, o ácido clorogênico, um pouco menos, mas também tenho. E eu não tenho o hiperosídeo na calêndula, certo? Então, a cromatografia em camada delgada é uma excelente reação de caracterização química quando a gente tem os padrões, né? A gente consegue detectar, então, a presença deles, né, por cromatografia em camada delgada. De maneira geral, os flavonoides, vocês viram aí que tem várias classes, né? Pelo menos 7 eu mostrei. E entre essas várias classes de flavonoides, eles têm diferentes atividades farmacológicas. Eu coloquei aqui algumas, né, de compostos de flavonoides que já foram identificados, já foram isolados e identificados. E eles têm, então, foram verificados que eles têm atividade anti-inflamatória, antimicrobiana, antioxidante, antiúlcera, antiviral, mesmo mutagenicidade, combate fragilidade capilar, estimulação da irrigação sanguínea, anticarcinogênicos, e as isoflavonas da soja têm ação estrogênica. Em relação a essa atividade antioxidante, foram verificados aqui alguns grupamentos que são muito importantes para essa atividade antioxidante. Então, a gente verifica aqui no anel B, que é o anel que nós chamamos de catecol, né? Que as hidroxilas na posição 2' e 3', elas são importantes e fundamentais para essa atividade antioxidante, assim como a hidroxila na posição 3 e na posição 5, tá? Então, observem que eu conto aqui 1, 2, 3, 4, pulo 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aqui entre os dois anéis, tá? 9 e 10. Outra função importante para a ação antioxidante é a dupla ligação entre os carbonos 2 e 3, tá? Então, todas essas funções aqui, elas são fundamentais, tá? Para a atividade antioxidante. E observou-se que a metilação do grupo hidroxila, tá? De todas as hidroxilas, diminui a atividade antioxidante, ok? Em relação à atividade antiviral, são fundamentais para que o flavonoide apresente atividade antiviral. As hidroxilas nas posições 3 e 5, aqui deslocou, tá? Eu vou ter que arrumar depois, mas aqui são essas hidroxilas, nessa posição 3 e na posição 5, assim como as hidroxilas na posição 3' e 4'. A metoxila na posição 3, tá? Então, aqui tá faltando aqui a metoxila, tinha, mas saiu aqui. Era a metoxila que eu tinha colocado na posição 3. E compostos não glicosilados, que apresentam atividade antiviral. Ah, tá. Agora apareceu aqui a minha metoxila.
Então, os principais drogas vegetais que contêm flavonoides. Então, nós temos aqui ginkgo biloba, né? A ginkgo biloba é uma espécie rica em flavonoides. Os constituintes químicos responsáveis pela atividade do ginkgo biloba são os gincolídeos A, B e C. Aqui, né, eu mostro a estrutura química deles, à direita, que são trilactonas diterpênicas. Os bilabolídeos, que são trilactonas sesquiterpênicas. E os flavonoides glicosilados de rutina e da isoramenitina, acoplados ao ácido cumárico e aos bioflavonoides ginconetina, isocognetina e amentoflavona. Ainda falando da ginkgo biloba, né, aqui nós temos, então, os flavonoides glicosilados de rutina, né? Aqui eu mostro, então, o núcleo fundamental da rutina, ligado a 2 unidades, 2 resíduos de açúcares. E aqui são os bioflavonoides, ou isogignonetina, que é uma glicona. Também não está ligado a açúcares, como vocês podem observar, né? E são compostos, então, que são estes compostos que eu citei, esses constituintes químicos, eles são responsáveis por promoverem uma maior circulação sanguínea no cérebro, o que torna a planta indicada para tratar sintomas de disfunção cerebral, melhorando a concentração e a memória. Aí aqui nós temos mais algumas informações sobre a ginkgo biloba, né, que nós temos no extrato hidroacetônico padronizado, 24% de glicosídeos flavônicos e 6% de gincolídeos. Os gincolídeos atribuem que eles têm uma função como inibidor do fator ativador de plaquetas, enquanto que os flavonoides diminuem a fragilidade capilar e captam os radicais livres. Além disso, o extrato, ele apresenta uma ação vasodilatadora arteriolar, vasoconstritor venoso, reforçador da resistência capilar, são inibidores da ciclooxigenase e da lipoxigenase, que são enzimas que vocês se lembram bem que estão envolvidas em processos inflamatórios, né? Então, tanto os anti-inflamatórios não esteroidais quanto os esteroidais, eles inibem, né? Os não esteroidais inibem a ciclooxigenase. E os esteroidais inibindo, então, a 5-lipoxigenase, né? Então, eles têm uma função também anti-inflamatória, por isso. São inibidores da agregação plaquetária e eritrocitária, diminuem a permeabilidade capilar, melhora a irrigação tisular, ativa o metabolismo celular, sobretudo cortical, aumentando a captação de glicose e do oxigênio. São indicados em insuficiência cerebral em idosos, dificuldade de concentração e também utilizados, né, nos casos de alteração da memória. Maracujá também é outra espécie vegetal que é rico em flavonoides, né? Então, o nome científico do maracujá é Passiflora alata. Aqui eu coloquei alguns fitoterápicos que já são comercializados, né? E possuem ação sedativa, tranquilizante, né? A parte utilizada, então, são as folhas. E esses fitoterápicos são ricos nos flavonoides vitexina, orientina, isvitexina e apigenina. A calêndula, Calêndula officinalis, também é uma espécie vegetal rica em flavonoides, tá? Nós temos, então, na calêndula o extrato das flores
contendo de 0,2 a 0,9%, principalmente do flavonoide quercetina. As ações terapêuticas principais atribuídas à calêndula é a ação anti-inflamatória, antimicrobiana, cicatrizante e antialérgica. A macela, que é o Achiroclinisatureoides, tá? Macela, a parte utilizada também são folhas, flores, as partes aéreas. É uma espécie vegetal também abundante em flavonoides, principalmente quercetina, luteolina, galangina e isognafalina. As principais ações terapêuticas atribuídas à macela é a ação analgésica, anti-inflamatória, tem várias, né? Antimutagênica, antisséptica, antiespasmódica, antitumoral, antiviral, citotóxica, digestiva, né? E vermífugo, aí tem várias, relaxante muscular. Soja, né, que é o Glycine Max, possui os flavonoides, que são as isoflavonas, genisteína, daidzeína e gliciteína. As principais ações terapêuticas é a ação estrogênica, como eu já falei, né? Reposição hormonal na menopausa, efeitos também na osteoporose, inibição do câncer e efeitos sobre o colesterol. Aqui são mais alguns produtos, né, que existem no mercado, alguns fitoterápicos, né, ginoflavona, nova rutina, tá? E calêndula. E é isso. Eu queria deixar, né, essas informações, acrescentar essas informações para vocês hoje, tá? Descrever, então, as reações de biossíntese relacionadas, então, à formação dos flavonoides. Ok.